Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, a doutora Filomena Camilo, com o tema Meu Pai do Céu. Acompanhe. Hoje eu quero comentar um trechinho do Evangelho de Mateus, que foi o trechinho do Evangelho de domingo. Mateus capítulo 22, versículo 36, quando os fariseus perguntam a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra da salvação. Bem, Bento XVI, ele diz uma coisa tão bonita, que ele fala que compreender o amor de Deus, entender o amor de Deus, ele é decisivo na nossa vida, para que a gente possa responder quem é Deus e quem sou eu. Porque se eu não conseguir responder essas coisas, a gente não vai conseguir caminhar do ponto de vista espiritual. Quando eu escuto Jesus dizendo isso, amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo, a sensação que a gente tem diante disso é falar, jamais darei conta disso. Jamais. Mas aí a gente tem que começar a pensar, e aí colocando tudo do ponto de vista humano, quando a gente pega uma criança, que ela acaba de nascer, essa criança ela tem uma caminhada, não é? Ela vai crescer, ela vai começar, ela nasce, depois ela aprende que segura a cabeça, depois ela senta, depois ela engatinha, depois ela anda. Então, existe um processo natural que a criança tem que passar até ela ser um homem maduro, tá certo? Você não tem como pular as etapas. Assim somos nós. Para a gente poder chegar a viver isso aqui, nós temos uma caminhada. Sem essa caminhada, nós não vamos viver isso aqui. Então, nós não podemos pular etapa. Eu não posso querer ser hoje o que Deus ainda fará comigo amanhã. Compreendem? Então, tem toda uma caminhada. Por isso que lá em Deuteronômio, quando Moisés vai dizer isso, ele começa falando assim, ouve, Israel, ouve. Então, a primeira coisa é, abra o seu ouvido. Existe um Deus que é seu Pai, que é o Criador, que é seu Pai. Eu acho que a nossa vida espiritual, ela começa o dia que a gente toma consciência que a gente tem um Pai. E que por isso você é filho. Qualquer filho não. Eu sou filha ou filha amado. Amada do meu Pai. Isso muda a vida inteira. Porque como é que eu vou amar? Como é que eu vou poder amar a Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo alguém? O amor é algo que é construído no silêncio e na intimidade. Senão, isso vira paixão, se ele não tem fundamento. E esse fundamento, saber que é amado e saber que a gente ama, só de ter essa consciência de que você é amado, isso te dá uma raiz. Isso está escrito na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 3, que São Paulo fala assim, que a gente precisa estar com o nosso coração, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 17, que o nosso coração esteja arraigado e fundado no amor. Para quê? No capítulo 4, ele diz assim, no versículo 14, ele fala, para que a gente não seja como criança, joguetes das ondas, agitado por todo vento de doutrina, preso pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Presta atenção. Se a gente não tiver como fundamento na sua vida que você é filha amada, um filho amado de Deus, que o que te sustenta é o amor, qualquer vento te leva. Qualquer um, você não sai da sua infância espiritual. Qualquer coisa, qualquer notícia que te derem, você vai. Fala, mas tem alguém ali maravilhoso que fala toda a sua vida, lá vai você. Alguém te faz isso, vai lá você. Ah, a doutrina não é essa, você muda de ideia.
porque você não tem o seu coração preso numa certeza que é a certeza de ser amado. Isso vai mudar a sua caminhada espiritual. O dia que você entender e compreender a dimensão disso, você é alguém profundamente cuidado por um Deus. Profundamente. E aí Jesus fala, e o segundo é semelhante. O segundo é amar o irmão, amar o próximo. E aí eu quero comentar com vocês algumas coisas tão belas que foram ensinados por Deus Pai. Porque às vezes a gente não tem muita convivência com Deus Pai, não é? A gente convive muito com Jesus, convivemos com Maria, mas Deus Pai a gente tem uma certa restrição. Mas Deus Pai, nós precisamos de aprender a conviver com Ele, aquela doçura, que é algo apaixonante, esse Pai que nós temos. Eu digo para vocês, nós temos o Pai que nos ama. E nós temos que caminhar também nesse amor. Porque nós temos que sair da etapa, e a grande maioria ainda vive nessa etapa, que é a etapa de amar a Deus por medo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Amar a Deus por medo foi na época de Moisés. Jesus já veio. Já avisou que o Deus Pai é misericórdia. Então nós não podemos ter uma relação com o nosso Pai por medo. Nós podemos sim e devemos ter temor. Mas o temor, de estar diante de um Deus que é soberano, que Ele ser Deus e eu ser a criatura. De ter medo sim, temor de ofender a Deus. Aí eu acho que isso nós temos que guardar. Mas outro medo não. E nem temos que ter por Deus um amor interesseiro. Não, eu vou amar a Deus, porque aí vai que depois Ele me dá uma coisinha, uma consolação, me dá um prêmio porque eu amei. Não podemos caminhar nesse amor. Nós temos que amar a Deus simplesmente porque Ele é Deus. Amar desinteressadamente. Eu amo a Deus de forma desinteressada. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim, eu amaria a Deus mesmo que não existisse paraíso. E Deus colocou dentro do nosso coração um dom. É o dom da comunhão. Nós não damos conta de viver sozinhos, não é? E onde é que eu consigo expressar o amor de Deus? Numa comunidade, igual nós estamos aqui. Em comunhão. É comum, eu com alguém. Comunhão. E essa comunhão não vai existir só aqui. Ela também existirá no céu. Bem, como é que eu posso amar o meu irmão? Primeira coisa, que para eu poder amar alguém como a mim, eu tenho que ter primeiro essa consciência de ser amado e de amar a Deus. Porque com que amor eu vou amar o outro? A não ser com o amor com que eu recebo. Olha que delicadeza de Deus Pai quando quer nos ensinar sobre isso. Ele fala assim, Catarina, eu poderia fazer com que vocês não precisassem treinar isso. Não precisassem treinar a comunhão. Porque eu poderia dar e sou poderoso bastante para dar para cada um de vocês tudo. Mas eu resolvi dar para cada um um dom e um talento. De forma que o lavrador precisa do artesão, o artesão precisa do carpinteiro, o carpinteiro do pintor. Compreendem? Para que vocês aprendam a viver em comunhão. Então, por isso eu distribuo os dons, para que vocês aprendam a relacionar. Mas para você amar o outro, você tem que permanecer em mim. Por quê? Porque é assim, olha a delicadeza do nosso Pai, porque as coisas que Ele ensina são tão simples, que não tem jeito de não entender. Ele fala, é como se você tivesse uma vasilha, Catarina, ele fala dessa forma, e que você estivesse enchendo ela numa fonte. À medida que você enche ela numa fonte, e que você continua enchendo aquela vasilha de água, e alguém continua bebendo daquela água, a vasilha sempre terá água. Mas se você tirar a vasilha daquela fonte, e forem só retirando aquela água de lá, a água acaba. Compreenderam? Para mim ter amor, para amar a vocês, eu tenho que ter um amor que se nutre de uma fonte. Senão, isso aqui seca e eu não tenho o que oferecer. Nós não somos a origem do amor. Nós somos destinatários do amor. Deus nos ama. E Ele diz, a coisa mais importante, porque já que vocês não podem fazer nada por mim, e não podemos fazer nada, não é? Nós podemos fazer no irmão. Por isso que Jesus falou o que para Saulo? O que Jesus falou para Saulo? Antes de ele virar Paulo. Saulo, Saulo, por quê? Me persegues. Era ele mesmo que Jesus... Saulo estava perseguindo exatamente a Deus.
Porque você me persegue. Compreenda a dimensão disso. Compreenda a dimensão do irmão. Aí ele fala, vocês têm um grande exemplo para aprender a viver o amor entre vocês. Olha como é que olha Deus Pai, como é que Ele nos ensina. Ele fala, vocês têm um grande modelo, o corpo de vocês. Observem como é que os membros de vocês se ajudam. Se a cabeça dói, é o exemplo que ele dá. A mão segura a cabeça. Prestem atenção. Se o dedo mindinho dói, o corpo todo se mexe? Você vai andar para buscar o remédio, você vai mancar se apoiado em outra coisa, o braço vai pegar um remédio, alguém vai falar, você usa da boca, você usa do ouvido, você usa de tudo que você tem para acudir o menor. E ele diz assim, e por que vocês não fazem isso quando encontram um indigente? E por que muitas vezes, em vez de vocês acolherem, vocês condenam? Criticam? A questão não é só o bem, que não é não fazer mal ao outro, mas deixar de fazer o bem. Isso me ofende muito mais do que se fizesse o mal. Compreenda a dimensão de amor que Ele nos convida a viver. Compreendem a responsabilidade que temos nisso? Mas para mim poder conseguir compreender essas coisas e viver isso de forma sem interesse, eu preciso primeiro entender quem que eu sou e quem é o meu Deus. De forma que eu também não faça isso para ser visto por ninguém. Eu não posso basear a minha vida em ação e resultado. Porque se eu estou avaliando dessa forma, eu estou esquecendo o que é ser cristão. Diz os padres do deserto que ser cristão a gente deveria viver, mesmo estando aqui no mundo, com tudo do mundo sem ser visto. Tamanho de forma que não fosse percebido. Muitas vezes nós vamos ajudar o irmão, amar o irmão, dando um conselho, encorajando, ajudando. Mas se eu fizer isso de uma forma interessada, eu estou pecando. Eu não estou amando. Quando eu vou a cuidar de alguém, falar, fulana, faça opção por isso, eu não posso ter interesse naquela opção que aquela pessoa está fazendo. Porque senão eu não estou amando sem interesse, o meu amor não é perfeito. Para aprender a viver esse amor que Deus nos pede, tem uma escala de amor. Deus deseja que a gente chegue no amor perfeitíssimo. Nós não podemos ficar nem no amor do medo, nem no amor interesseiro, nem no amor servil. Nós temos que caminhar. Por isso que São Paulo fala que a gente tem que deixar de ser criança, estar preso no amor e caminhar nele. E caminhar. Hoje ainda amamos assim, mais ou menos. Mas pela graça, olha quantas pessoas Jesus reuniu. Pela graça dele em nós, que ele está agindo enquanto eu estou aqui, falando. Claro que Deus está agindo em nós. Ele vai nos abrindo, vai nos dando uma nova consciência disso que o Pai ensinou. Que amar o outro, olha, quando a gente pensa no nosso corpo, olha que exemplo mais delicado que ele coloca para que qualquer um possa entender. Então, se vocês são capazes de os membros de vocês se mobilizarem para se socorrer, é isso que eu quero que vocês façam uns com os outros. Porque vocês são chamados a viver em comunhão e vocês vão treinar aqui, porque ele diz, porque aqui no céu vocês viverão em comunhão fraterna. Vocês viverão em comunhão entre os homens e em comunhão com os anjos, diz Deus Pai a Catarina de Siena. Leia o livro Diálogo, vocês ficarão encantados. Ele diz isso, porque não há alegria que não seja partilhada, diz ele. Tudo que vocês irão partilhar e partilhar comigo, vocês imaginam o que será isso, gente? É da gente perder o fôlego, de imaginar o que será viver esse amor entre nós e com ele e nele. Então é preciso que aqui a única coisa que ele quer que a gente aprenda, que a gente desenvolva, é o amor. Mas como é que eu posso entender tudo isso se Deus ainda não é o meu Senhor? Porque lá quando Moisés diz, ele fala, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Para ele ser o meu único Senhor, eu tenho que passar pela experiência desse amor me invadir. O amor de Deus tem que me invadir de tal forma que ele seja minha ossatura interior. É o meu sustento, é o meu esqueleto. Gente, o dia que vocês se firmarem, que o coração de vocês estiverem completamente arraigado, que vocês são filhos amados, não há tempestade que tire vocês do lugar. Nada é capaz de vencer vocês, nada. Nada que vier vence vocês.
nenhum mal fará vocês tremer na base. Nada. Nenhuma ameaça, nenhuma doença, nem a morte chegando. Nada treme vocês. Porque vocês sabem na mão de quem vocês estão. Porque vocês sabem que vocês são amados. E ponto. Isso não tem preço. Saber que eu tenho um Deus que cuida de mim, que olha para mim porque Ele me ama. Mesmo que a vida esteja pelo avesso. Mas o nosso problema é que o nosso coração vive como onda do mar. Uma hora nós estamos em cima, outra hora está embaixo. Não firmamos na única certeza que temos na vida. Somos filhos amados. Porque no fritar dos ovos, gente, nós podemos resumir o Evangelho assim. Não julgueis a ninguém, nem a vós mesmos. Não condeneis a ninguém, nem a vós mesmos. Tentai compreender os outros e tentai compreender a vós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos já dar solução e não compreender o outro, nem compreender alguma atitude que a gente tem. Tente compreender. Isso se chama compaixão. Não é só dar uma carícia, dar um acalento, dar um dinheiro, que às vezes precisa. Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Ser apaixonado por Deus e ter compaixão uns com os outros, isso resume a nossa vida. Porque, na verdade, compaixão é isso. É a gente ter a coragem de olhar para o outro, olhar para você mesmo e falar, eu tenho algo a te revelar? Deus habita em ti. E ajudar o outro a conseguir viver aquilo que ele é capaz de viver. Fala, ainda há algo que você pode viver. Coragem, meu irmão, você pode viver, sabe por quê? Porque o que te sustenta é o amor do nosso Pai. Às vezes a pessoa nunca ouviu dizer que ela tem um Pai. E que cuida. E que luta por nós. E que está atrás de nós. Se Ele nos faz pensar nesse assunto hoje, é porque Ele deseja que a gente descubra isso e viva nesse amor. E que a gente possa viver melhor entre nós. Será um outro mundo, será uma outra caminhada. Na missa de domingo, na oração eucarística, muitos que foram à missa responderam isso, às vezes não prestaram atenção, e estava escrito, dai-nos olhos para ver as necessidades e o sofrimento dos meus irmãos. Me dê olho para ver. Porque às vezes a gente está diante de alguém e não percebe o sofrimento que o outro está do seu lado. Se Deus não abrir os nossos olhos. Porque, na verdade, para que a gente seja construído dentro de nós, da mesma forma como uma criança todo mundo vai trabalhando para que ela vá aprendendo a fazer todo o desenvolvimento dela, para que eu possa ser construída como um homem interior. Quem age em mim, quem te constrói? É o Espírito Santo. É Ele que vai quebrando em mim a raiz de tudo que me impede não ver a necessidade do meu irmão, que se chama egoísmo. O egoísmo é a raiz de todo pecado. É a raiz do mal dentro de nós. É o egoísmo. Mas não nascemos para viver nele. Somos chamados a uma comunhão de amor. Aí esse trecho ainda continua dizendo, nós rezamos esse domingo. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Será? Às vezes a gente só quer confortar a gente mesmo. A gente só quer que alguém olhe para a nossa necessidade mesma. E não veja, e não conforte, e não tem uma palavra para dizer para aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está desempregada, aquela pessoa que está desorientada, sem emprego. Dizer coragem. Nós temos um Pai que não está cego diante da sua necessidade. E quantas famílias? Estou com um pai desempregado há 2 anos, mulher trabalhando, agora a mulher entrou em exaustão por cobrir a família inteira. Quando ela entra em exaustão, que os meninos ficam olhando para o pai e para a mãe pifou também, a criança faz uma síndrome do pânico, 7 anos de idade fazendo síndrome do pânico. Que dó, meu Deus, quanto sofrimento está aí. E será que a gente não poderia ajuntar e ajudar? Será que quantos irmãos nós estamos vendo desesperados? Igual eu recebi uma solicitação de outro, 1 ano sem poder pagar condomínio, as escolas dos filhos atrasados, e tanta coisa acontecendo, e as pessoas, por onde começam, o que fazer? Será que na hora da comunidade se juntar e ajudar? E revelar nisso o amor de Deus? Eu fico pensando quantas ações nós poderíamos fazer para socorrer uns aos outros.
para poder falar com o outro, coragem. Isso aqui é só transitório. Nós estamos aqui uns com os outros e vamos passar por tudo isso, porque temos um Pai que vela por nós. Mas aí Ele faz com que esse amor que eu possa ter por Ele, eu possa manifestar. Hoje nós somos os braços de Deus. Somos as mãos de Deus. Somos nós que temos que estar atentos à necessidade dos nossos irmãos. E se o outro não viu, falar, gente, olha aqui, ó, fulano está precisando de ajuda, vamos ajudar? Cada um dá um pouquinho e vira um tantão. É assim, a coisa é multiplicado. Às vezes é preciso só ter isso aqui. Pedir a Deus que nos dê essa sensibilidade de perceber o meu irmão. Saber que Deus está ali nele. E o que eu fizer a ele, eu fiz a meu Deus. Porque para aquilo que Jesus disse, eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava nu e você me vestiu. Estava preso, você me visitou. Eu estava numa cama, você foi lá. Às vezes, fazer e amar o próximo é ir na casa de alguém que está doente, que não está conseguindo andar, e arrumar a casa para ela. Trocar a roupa de cama, dar um banho. Compreendem? A gente precisa de ação de amor. Mas não pode ser algo para alguém ver. Não pode ser algo para que eu possa ser promovido. E não possa ser algo que eu vou ganhar algo em troca. Aí está tudo errado, aí perdeu o valor. Compreendem? Tem que ser desinteressado, é isso que Deus quer. É o amor gratuito. É o amor como Ele nos ama, da gratuidade. É um amor assim, simples. Simples assim. Porque se a gente não viver em comunhão, nosso coração enfraquece. Se a gente não estiver junto, nos doando, a gente fica fraquinho, fica pobre. Quanto mais você dá, mais você recebe. É a vasilha que Ele colocou. Quanto mais sai a água, mais enche. São os mistérios de Deus. Quanto mais você dá, mais ganha. Não é? Desde que você não saia do Pai. Acho que essa proposta de Deus para nós é algo de encantar. Porque viver no amor é um paraíso. Poder viver com o outro bem, cuidar do outro, se antecipar à necessidade do outro. Estar atento ao que o meu irmão precisa. Não é só meu irmão de carne, mas aquele vizinho de porta. Aquela pessoa da rua. Aquela pessoa que está sempre tomando conta do carro. Ou aquela pessoa que trabalha comigo e que eu não percebo. Nem sei nada dela. Isso é triste, não é? Quando a gente não sabe nem o desejo do outro. Então, o quanto que a gente precisa de pedir ao Senhor que faça com que a gente tenha a mesma sensibilidade que só o Espírito pode aguçar em nós. Fala, Jesus, quebra dentro de mim essa montanha de egoísmo. Quebra. Porque o Senhor prometeu uma coisa, que se eu te amasse, eu guardaria as suas palavras. E se eu guardasse a sua palavra, o Senhor iria habitar em mim. Moninha citou ali agora mesmo, eis que eu bato. E se você abrir, então nós vamos cear juntos e seremos amigos. Quando você ama alguém, você guarda tudo dele. Não é? Então não é difícil guardar as palavras de Deus quando você o ama. Porque se você não ama, você não guarda. Eu tenho uma mãe no consultório que domingo ela faz as fornadas de biscoito, podem crer, como faz doces. O marido gosta do biscoito de um jeito, o menino do outro, o outro filho do outro. Então um gosta bem queimado, o outro gosta bem branco, o outro gosta mais ou menos. Ela faz uma fornada para cada filho. Isso se chama amor. Só mãe, né? É só um amor desse que faz uma fornada de biscoito para cada um. Ó. Só muito amor para poder ter tempo para cada um. Bem, se a gente aprender a amar assim, vamos guardar tudo que o Senhor falou. E Ele vai morar em nós e seremos amigos. E entre amigos não há segredos, ah? Um amigo sabe tudo do outro. Por que não temos essa intimidade com o nosso Pai? Com o nosso Jesus? Com o Espírito Santo de Deus? Porque amamos mais ou menos ainda. Porque dentro de nós ainda há tantos outros senhores. Há tantos bezerros de ouro que a gente anda adorando. E a gente precisa purificar os nossos amores. Dar uma selecionada, uma peneirada. E no fritar dos ovos ver quem é o meu amor verdadeiro. Quem é que é aquele que nunca me deixou na mão? Quem é que é aquele que me socorre em qualquer deslize que eu der? Quem é aquele que não joga o meu pecado no meu rosto? Quem é aquele que me acolhe e fala, volta aqui? Quem é aquele que quando eu demoro muito, que eu estou desaparecido da igreja, e que eu volto e me abraço e diz, que saudade. Só queria te ver de novo.
Não é aquele que vai me cobrar por nada que me deu, apenas me acolher de novo. É o nosso Deus. E sabe o que é lindo? Ele é nosso Pai. E sabe para qual que é essa proposta dele? É eterna. Quando eu começo a pensar na dimensão disso, e imaginar o que nós vamos viver, e começamos agora, é sem palavras. É sem palavras. O que Deus deseja que a gente comece a experimentar aqui e agora. Vamos pedir ao Senhor que nos ensine a amá-lo. Vamos pedir a Ele, Jesus, eu quero, me ensine a amar o Pai como o Senhor amou. Me ensina a fazer a vontade dEle como o Senhor fez. Me ensina a viver uma relação tão estreita de amizade com Ele, que eu possa cair no braço do meu Pai, que eu possa encostar no peito do meu Pai e descansar nele e falar, estou aqui encostado no meu Pai. Então, tudo já deu certo. Porque o meu Pai vela por mim. Porque Ele está com minha mão, com o meu nome guardado na mão dEle. Porque Ele olha, Ele sabe das minhas necessidades e Ele sempre chega antes de mim. E Ele já cuidou antes de eu chegar, Ele já preparou aquilo para mim. É lindo. É lindo. E o que Ele pede em troca? Nada. O que eu posso fazer para o meu Deus, já que eu não posso subir na vertical? Eu posso levantar meus olhos, não posso? Vamos levantar os nossos olhos para Ele e clamar a Ele. Falar, meu Pai, me ensina a te amar. Tira do meu coração aquilo que não é seu. Tira do meu coração qualquer ídolo. Tira do meu coração qualquer sentimento. Qualquer outro Deus que eu estou amando que não seja o Senhor. Porque eu quero verdadeiramente entender que eu sou criada por amor, para viver no amor eternamente. Que eu quero estar hoje e para sempre, enraizada nesse amor, nessa certeza desse amor. Porque essa certeza vai te sustentar até no momento que a morte chegar. Ou a morte de alguém que você amar. Essa certeza te sustenta na maior dor que você viver. Você sabe que Deus está ali te sustentando porque Ele te ama e só. E a sustentação dEle basta. O consolo de Deus nos basta. E basta, eu digo para vocês. Ele passa a mão assim e parece que você não sentiu mais nada, porque Ele tem esse poder de cuidar de nós. Que a gente não tenha medo de tomar essa decisão hoje, de amar somente a Deus. Mas amar com profundidade, querer crescer nesse amor. Falar, Senhor, eu não quero ficar como uma criança ao vento, que qualquer onda me leva. Eu quero estar firme em Ti. Me conceda a graça. Que o Espírito Santo venha queimar em nós tudo aquilo que não presta. E nos dá um coração novo, um coração forte, e nos dá essa perseverança em Deus. Por isso que Jesus fala lá no capítulo 15 de João, 11 vezes a palavra permanecer em mim. Permanecer em Deus, porque se a gente não permanecer, a gente enfraquece. É igual tirar a vasilha da fonte, ela seca. Permanecer, ficar coladinho, para ficar sempre sendo uma forma de fluir esse amor que vem dele para o irmão. Assim, é assim, esse ciclo de amor. Vamos pedir a Ele, Senhor, me ajude a viver tudo isso. Eu quero poder viver somente de Ti, contigo. Viver, caminhar a volta para casa, viver nesse amor, nessa comunhão de amor. Aqui e lá, poderemos viver sempre nisso. Isso será um espetáculo à parte. Isso é sem preço. Então, não tenham medo de viver esse amor, não tenham medo de assumir esse amor na vida de vocês, não tenham medo de se alguém perguntar qual é o seu amor, por quem você morre hoje, pelo Senhor. Não tenham medo. Os cristãos, quando iam para o sacrifício, quando eles iam para o martírio, eles iam repetindo, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Mas não se esqueçam que precisamos caminhar nesse amor. Temos que crescer. Não podemos ficar como estamos. É uma proposta. E a proposta vem dessa doçura que é o nosso Pai. É uma doçura. Tenho certeza que da forma como Ele me fez explicar, porque Ele explicou antes para a Catarina, não há quem não entenda, não é? Como é que é amar o irmão? Ajudar o irmão, acordar o irmão e dizer, acorde, coragem. Há uma proposta muito maior, muito melhor, que você não tem noção, porque às vezes você está preso no seu ateliê, A gente tem um ateliê, que a gente fica programando a nossa vida. E a proposta de Deus é tão vasta, é tão maior.
é tão imaginário. Não, a gente não consegue imaginar. Você consegue avaliar e dar nota numa peça de teatro porque acabou o primeiro ato de uma peça? Claro que não. Ainda tem outros atos numa peça. Como é que nós podemos falar da nossa vida se ela ainda não concluiu? Quando chegarmos diante de Deus, vamos ficar extasiados com a proposta de amor que Ele tem para nós. Então, mesmo que a gente não consiga estar vendo nada, porque somos míopes, muito míopes. E eu literalmente sou míope, não é? Então, eu falo, não enxergo nada, amigo. Sou literalmente míope. Mas que Ele tenha uma visão ampla e que Ele nos faça ter coragem de mergulhar nesse amor e falar, pode levar, porque eu confio. Eu confio nesse amor que não falha. E só existe um que nunca irá te decepcionar. Nunca vai te deixar na mão. Nunca, isso eu afirmo para vocês. Nunca, porque para Deus não há nada que seja impossível. Apresente o impossível hoje e você verá a solução. Ele mostrará, porque Ele é nosso Pai. E se durante essa semana alguma coisa turvar seu coração, deixar suas pernas bambas diante de alguma notícia, repita para você, eu sou o filho amado, eu sou a filha amada do meu Pai. Eu tenho um Pai e isso nos basta. Feche seus olhos. Fique diante do seu Pai. Clame por Ele. Levante seus olhos da alma e fale com Ele, meu Pai. Repitam isso. Meu Pai, chame por Ele. Repitam o que é poder chamar o Todo-Poderoso de meu Pai. Chore se quiser chorar e conte para Ele aquilo que nesse momento deixa seu coração pesado. Fale com Ele, fala, meu Pai, eu preciso do Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas. Fortaleça esse amor em mim, que eu saia dessa noite aqui, tendo experimentado o que é ser amado por esse Deus. Doutora Filó hoje nos fala, meu Pai do céu. Temos um Pai na terra e temos um Pai no céu. Não sei qual foi a sua experiência com seu Pai aqui da terra, mas o seu Pai do céu é grande, é misericordioso e te convida a amar. Doutora Filó vai falar do maior mandamento, amai-vos uns aos outros. Mas ela fala também do Bento XVI, que fala, deixe-se amar. Deixe o amor de Deus te inundar, te transformar. O convite de hoje é para que nós possamos chamar o nosso Pai do céu e permitir que esse Pai se derrame sobre a nossa vida com amor. Permitir ser amados por Ele. Deixar sermos dóceis à sua palavra e deixar Ele trabalhar em nossa vida. Vamos rezar? Pai, estamos aqui hoje diante de Ti e queremos Te chamar de Papai, meu Pai do céu. Tantas vezes não tenho permitido a me deixar ser amada, a ser dócil à Sua palavra e à Sua vontade. E hoje nós queremos nos entregar a Ti, Pai. Deixar que o Senhor nos ame, que o Senhor nos acaricie, que o Senhor nos tome no colo e nos cuide como filhos pequenos que somos. Cuida de nós, Papai. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também pode adquirir nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!